Galo. Emerson Romano, torcedor se pergunta qual time o Cudê vai escalar no final de semana. Ele vai rodar o elenco? Vai dar oportunidade a outros atletas? Perguntas que neste momento estão sem respostas, até porque ele tem mais 3 trabalhos para definir a equipe. Mas fica claro, a expectativa dele rodar o grupo, dele conhecer um pouco mais os jogadores, por exemplo, o Patrick Pantera Negra, assim como o Igor Gomes, eles entraram no intervalo contra a Caldense, poderiam começar jogando. Vargas, Ademir, Sacha, esses jogadores do setor ofensivo não começaram jogando contra a Caldense, então o Cudê tem inúmeras possibilidades. A gente vai saber um pouco mais quando o Atlético divulgar a lista de relacionados após o treinamento do próximo sábado. Um que vai certamente ficar de fora, não vai encarar o Tombense no domingo, é o lateral direito Mariano. E aí a gente explica por quê. O jogador se queixou durante esta pré-temporada do Atlético de um incômodo na panturrilha. E com isso, ele perdeu parte importante da preparação da equipe. A gente sabe que lesão de panturrilha, incômodo é delicado, né? O peso da perna, da atividade física, todo passa ali pela panturrilha. Então, você não pode agravar um problema desse tipo. A notícia boa é que o Mariano está livre de incômodo, então, na região da panturrilha, e a partir de agora, um trabalho mais especial para ele recuperar o tempo perdido, não está na mesma condição do que os demais jogadores do Atlético. Tanto é que, além de não ter sido, claro, relacionado para o duelo contra a Caldense, ele também não participou das 2 atividades de jogo-treino na Cidade do Galo contra o Vila Nova. Então, o Mariano certamente não vai figurar na delegação para o duelo do final de semana, já em recuperação da parte física. Nos próximos jogos, o Mariano certamente ficará à disposição. Então, eu penso que aí fica ali, né? Paulo Henrique é o lateral pela direita e eu acho que nesse momento Emerson Romano, Léo Figueiredo, Edu Panzi é um cedor que não vai ter tanta concorrência assim. Então, essa é uma posição que não deve ter mudança, deve começar o Paulo Henrique, que veio do Juventude. Pois é, até pelas circunstâncias que você acabou de nos relatar. Mas, ô Edu Panzi, essa questão do Mariano voltando abre um leque de possibilidades para o Eduardo Cudê, né? Bom dia. Um abraço, Romano. Abre sim. Agora, chama atenção que no jogo treino, o primeiro foi o Simoni. Que é um zagueiro improvisado. Isso, o primeiro tempo contra a Caldense foi o Paulo Henrique e o segundo tempo foi o Edenilson. Exatamente. Na lateral direita. Por o Edenilson ter jogado os 90 minutos mais acréscimos, pode ser que ele seja poupado. Ou então jogue menos na partida contra o Tombense, aí sim o Paulo Henrique tenha mais uma oportunidade. Eu acho que o Paulo Henrique ele foi substituído, não porque ele tenha ido mal, não acho que ele tenha ido mal, em até alguns momentos na bola aérea, que foi o grande problema do Atlético, ele salvou a pele do Gemerson e do Bruno Fux, quando ele abandonou o seu marcador para fazer a cobertura. Mas é porque o Cudê tinha uma outra ideia para o segundo tempo que mostrou até que deu certo o pensamento do técnico do Atlético. Mas a lateral direita, nesse momento, enquanto o Mariano não joga, a primeira solução é o Paulo Henrique, jogador da posição que foi contratado para isso, né? Ainda que possa ser uma contratação para tampar um buraco ali até o meio do ano, quando um outro jogador que o Atlético esteja observando no mercado fique livre, mas enfim, para esse início o Paulo Henrique é o cara da posição. Mas vai muito da ideia do treinador, Romano. Do mesmo jeito que ele improvisou um zagueiro no jogo treino e o Edenilson no segundo tempo, eu não consigo cravar que ele não possa improvisar outro jogador para essa partida contra o Tombense. Até porque, o Léo Figueiredo, a gente já viu, vou trazer um exemplo aqui, do Cruzeiro, que jogou muitas vezes no ano passado sem um lateral. Lembra que o Léo Paes, que é um meio atacante, jogou por ali. Uhum. E o Cudê parece que tem essa mesma ideia, né? Essa mesma ideia de colocar um jogador ali quando ele não tem um especialista na posição, né? Bom dia. Bom dia, Romano. Bom dia a todos. Eu acho que é inteligente por parte dele criar opções. O momento é para isso, né? É para testar o Paulo Henrique mesmo. Se tem um momento para ver se o Paulo Henrique vai ter capacidade de jogar no Atlético, é agora no Campeonato Mineiro. Não é colocando o Paulo Henrique na Libertadores ou jogos de Campeonato Brasileiro. O ideal é ter uma avaliação dele até lá para ver se ele suporta para ser um reserva do Mariano ou até, quem sabe, disputar uma posição com o Mariano. E é inteligente por parte do Cudê criar outras opções, por 2 motivos que estão bem óbvios. O primeiro, o Paulo Henrique é uma aposta. Pode dar certo ou pode dar errado.
O Mariano não é muito confiável pelo lado físico. E não é um problema com o Mariano. É que o Mariano já não é nenhum garoto. Então ele precisa ter alternativas. Se não vai contar com um, se não pode confiar com outro, ele tem que pensar. No último jogo ele já pensou no Edenilson por ali. Então, nos treinamentos, no primeiro jogo treino, ele usou o Léo Simoni, zagueiro da base. Então, ele tem que ter alternativas e modelos de jogo para situações que vão pintar para o Atlético durante esse ano. Acho perfeitamente normal e acho que o Campeonato Mineiro é o momento para se fazer isso. E tem o garoto, né, de 16 anos, que já vai enturmando com os profissionais, o Vitor Gabriel, que é uma grande aposta do Atlético, com passagem na seleção brasileira constante, sub-17, mas, né, talvez não seja o momento de queimar etapas, mas ele jogou contra o Vila Nova essa semana, na Cidade do Galo, na última terça-feira, o jogo treino no segundo tempo. Ele foi o titular da lateral direita do Atlético e a turma vai ficando de olho no garoto. O Cudê já mostrou, quando passou pelo Internacional, que não tem medo de colocar o garoto, não. Bruno Fux é um deles, o maior exemplo disso. Então, se mostrar trabalho, né, se mostrar futebol, ele pode lançar esse menino. Eu acho que não tem essa, com ele não tem essa de queimar, não. Se o menino tiver personalidade, ele coloca. Então fica aí como uma opção. Quem sabe o Vitor Gabriel pinte como surpresa na lista dos relacionados para este duelo do final de